Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos dar continuidade à realização do 16º Congresso Jean Baptiste Rustem, que estamos realizando via internet, porque a pandemia nos impediu de realizá-lo fisicamente aqui na cidade de Franca. Mas é com muita alegria que nós retornamos agora no sábado. Para tanto, vamos proferir uma prece, dizendo: Senhor Jesus, Mestre das nossas almas, aqui estamos mais uma vez reunidos em seu nome, Senhor, pedindo a proteção dos vossos mensageiros, dos vossos missionários, para que possamos realizar mais essa etapa do Congresso e atingir os objetivos a que nós nos propusemos, que é o estudo da obra de Jean Baptiste Rustem, os 4 Evangelhos, e para que, Senhor, com esse aprendizado, possamos transformar as nossas vidas em função do bem. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Assim seja. Olá, amigos! Que alegria estarmos aqui novamente, juntos, embora distantes, embora nessa conversa remota, virtual, digital, mas o importante é que estamos juntos, graças à aguerrida e sempre presente, sempre amiga equipe do Instituto IBES, né? E graças também ao esforço lá dos amigos de Franca, do nosso Felipe Salomão, do nosso Rui, a quem também mandamos aqui o nosso abraço. Mas vamos ter a satisfação de fazer um congresso Rustem virtual. E é importante a gente estar junto, né? Matar a saudade, botar o papo em dia. Então isso é que importa, isso é que conta na vida, né? Então quando eu recebi o convite, fiquei dando aqui tratos à bola para pensar alguma coisa curiosa, interessante, agradável para os amigos, que pudesse ajudar nesse período aí de quarentena a trazer boas ideias, boas reflexões. E me ocorreu o seguinte, espero ter acertado a mão, né? Os agêneres, estudo dos casos da Bíblia. A gente vai pensar, Júlio, de onde você tirou esse tema? O que é isso? De onde surgiu isso? E eu digo, o nosso ponto de partida é um artigo chamado A Gênesis, de Kardec, que está lá na Revista Espírita de fevereiro de 1859. Na edição FEB, está na página 61. Nas outras edições eu não sei. E nesse artigo, Kardec pela primeira vez se estende sobre esse assunto e ele cunha primeiro essa palavra, né, que é um neologismo da época, em que ele junta o prefixo a, que pressupõe negação, privação, daí, por exemplo, a palavra arritmia, sem ritmo, privado de ritmo. Então, a gênero seria sem geração, quer dizer, aquilo que não foi gerado. Não foi gerado como nós somos, teve outro processo qualquer, apareceu, né? Então, referindo-se às materializações espíritas, referindo às ectoplasmias, mais modernamente falando, a esses casos de tangibilização do perispírito, né, para que os espíritos se apresentem de maneira sólida, concreta, com toda a aparência de uma pessoa comum. Então, esse é o nosso tema. E São Luís, conversando com Kardec sobre esses casos, ele diz que há exemplos desses agêneres na Bíblia. Está lá nesse artigo que foi citado. Eu achei que seria interessante aqui para a nossa conversa de quarentena resgatar um pouco desses casos da Bíblia. Não todos, porque não vai dar tempo. A nossa conversa vai ser breve, serão 40 minutos. Mas talvez o suficiente para despertar a curiosidade dos amigos
e fazer com que depois nós vamos mandar esses slides que serão apresentados na descrição, né, do vídeo. Então, quem quiser pode baixar, pode ler com calma, pode, né, se aprofundar e, pelo menos, para despertar a curiosidade, para procurar mais e procurar outras referências. Esperamos que seja suficiente para despertar essa curiosidade, tá bom? Nós selecionamos para a nossa conversa 4 casos. O primeiro de Melquisedeque. Não sei se todos já ouviram falar de Melquisedeque, mas vamos trazer o rei de Salém, o rei da justiça, o rei da paz. Vamos falar sobre Melquisedeque. Vai ser o nosso primeiro caso. No nosso segundo caso, nós vamos falar de 3 agêneres de uma vez só. Eles foram visitar Abraão e depois Ló. E vamos ver então o que eles fizeram, quem eram esses 3 agêneres que visitaram primeiramente Abraão. No terceiro caso, nós os selecionamos para mostrar que os agêneres são bem semelhantes à nossa Constituição no sentido da rigidez, porque um sinônimo também de agênere é o chamado corpo fluídico, né? Então ficou muito conhecido como corpo fluídico de Jesus. E há ainda hoje quem associa corpo fluídico a corpo fumacinha, como se esses corpos dos agentes não fossem sólidos, não tivessem, quando bem formados, quando completamente formados, toda a rigidez, toda a estrutura que um corpo humano normal tem. E então nós selecionamos um caso do homem que lutou com Jacó a noite inteira, para mostrar que esses casos têm rigidez, sim, podem ter rigidez completa, perfeita e ter todas as características de uma organização corpórea humana, né? E, finalmente, o caso de Tobias, que nós tiramos do livro de Tobias, que é um livro canônico da Bíblia católica, mas que não aparece nas Bíblias protestantes, mas que vale certamente a pena conhecer e trazer aqui para a nossa referência. Ao final, nós vamos citar mais alguns casos, além desses 4 que nós vamos abordar, mas aí já provocando a curiosidade dos amigos e convidando-os a pesquisar e a procurar para conhecer também outras referências que nós vamos citar. Tá bom? Esperamos que apreciem, que seja uma conversa proveitosa e vamos lá, vamos ao nosso estudo. Então, o nosso primeiro caso é o caso de Melquisedeque. E nós, para começar, trouxemos uma referência de um dos grandes estudiosos das Escrituras Sagradas de todos os tempos, que é o reverendo Norman Chaplin, né? E ele diz o seguinte, na sua obra Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, sobre esse personagem. Melquisedeque é a transliteração para o português de um nome hebraico que significa rei da justiça. Melquisedeque. Ele era rei de Salém, Jerusalém, que é a cidade da paz. E aí também daí ser chamado de rei da justiça e rei da paz, né? E sacerdote de El Elyon, o que o tornava um rei sacerdote. Então, a semelhança dos faraós, né, que eram o máximo do poder político e religioso. Então, havia essa combinação nessa linhagem, nessa ordem de Melquisedeque de rei e sacerdote. No Salmo 110, no versículo 4, é indicado um rei da linhagem de Davi que seria aclamado por juramento divino como sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que seria Jesus, pontífice, segundo Paulo de Tarso, dessa ordem, dessa tradição de rei sacerdote. Nós vamos ver que o professor Pastorino nos diz que o sacerdote é o homem dedicado às coisas de Deus. Então, Jesus, como pontífice dessa ordem de Melquisedeque, é aquele rei totalmente dedicado às coisas divinas, né?
a vontade do Pai. E a falta de informações sobre o sacerdote de Melquisedeque histórico não nos permite especular muita coisa, diz Chaplin. Porém, podemos supor que alguma espécie de linhagem que pertencia, a uma linhagem altamente respeitada de reis sacerdotes tinha em Jerusalém o centro de seu poder antes dessa cidade cair sob o domínio de Israel. Então, a sua obscuridade tem fascinado a tradição de pesquisadores. Alguns dizem que foi o Espírito Santo, outras que seria uma manifestação do próprio Cristo, mas nesse caso, e aí é o ponto que nos interessa aqui destacar, nós entendemos que não era uma encarnação do próprio Cristo no Antigo Testamento. Mas se fosse, seria uma encarnação, uma segunda encarnação do Cristo, embora dessa forma fluídica, porque, embora ele fosse sem pai, sem mãe, sem genealogia, conforme nos diz Paulo de Tarso na sua Epístola aos Hebreus, que nós vamos ver um pouco mais à frente, ele foi rei, ele governou, ele teve contato, ele teve um tempo presente na Terra. Então, seria uma encarnação fluídica mais prolongada, uma materialização fluídica mais prolongada, muito semelhante àquela de que se serviu Jesus para estar entre nós nos 33 anos da sua missão terrestre. Outros dizem que seria a encarnação de alguma outra elevada personalidade celeste, e outros ainda consideram como um novo Adão, diretamente criado por Deus, então uma figura toda especial, milagrosa. Paulo de Tarso se refere a Melquisedeque um pouquinho no capítulo 5 da sua Epístola aos Hebreus, versículos 5 a 10, um pouquinho no capítulo 6, no versículo 20, e depois no capítulo 7, no versículo 15. Vamos ver essas passagens, preste atenção. Diz ele: assim também Cristo não se atribuiu a si mesmo a glória de ser pontífice. Esta lhe foi dada por aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, como também diz em outra passagem: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias de sua vida mortal, diz Paulo, dirigiu preces e súplicas, entre clamores e lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. E uma vez chegado a seu termo, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, porque Deus o proclamou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Essa interpretação de Paulo. Na verdade, nós sabemos hoje, através de Emmanuel, que Jesus já era Espírito perfeito, portanto, pontífice da ordem de Melquisedeque, pontífice de uma tradição de reis sacerdotes, muito tempo antes que a Terra fosse criada, que existisse. E tanto assim que ele mesmo foi digamos assim, na condição de governador planetário, o co-criador do planeta terrestre. Mas, dentro da perspectiva humana daquele tempo, Paulo já intuiu que ele era pontífice dessa tradição de reis sacerdotes, desses reis que se dedicam ao sagrado. E no capítulo 6 ele diz: onde Jesus entrou por nós como precursor, pontífice eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E no capítulo 7, versículos 15 a 17, diz: este outro sacerdote, que surge à semelhança de Melquisedeque, foi constituído não por prescrição de uma lei humana, mas por sua imortalidade, porque está escrito: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, temos aí três referências importantes. Aí os irmãos ainda poderão dizer: mas é pouco, fala mais sobre Melquisedeque. Olha, naqueles manuscritos do Mar Morto, que foram achados lá em Quirã, um deles, nos parece que o primeiro deles, tem exatamente como título Melquisedeque.
E lá tem mais informações para quem quiser estudar e se aprofundar sobre o assunto. Mas o fato é que parece ter havido aqui um rei em Salém, quer dizer, na cidade de Jerusalém, antes que recebesse o nome de Jerusalém, cujo nome Melquisedeque era o rei da justiça, e pelo fato de ter sido rei de Jerusalém, ela também, que era a cidade da paz, o rei da paz, que, segundo a captação noúrica, né, de Paulo de Tarso, era sem pai, sem mãe, sem genealogia e, portanto, a semelhança do Cristo, que se fez semelhante a nós por amor, para poder vir ter conosco, trazer o seu ensino, trazer o Evangelho, trazer o exemplo da vida perfeita, da vida que sobe, aprende a subir o próprio Calvário e a carregar a própria cruz, para, como filho pródigo, voltar à casa paterna e se redimir de todas as suas culpas, de todos os seus erros, e voltar ao sistema, e voltar à condição, né, de espírito puro, conforme a questão 113, as questões 113 e 168 do Livro dos Espíritos, que não precisa mais se reencarnar, né, na condição humana. Então, vamos ter que passar rapidamente, mas Melquisedeque é o primeiro personagem. Ele era tão importante que Abraão vai pedir a bênção a ele. E nós sabemos que Abraão é o grande patriarca, assim, junto com Moisés, né? Talvez Abraão e Moisés são os dois grandes nomes da tradição judaica, e Abraão vai pedir a bênção a Melquisedeque, e vai pagar dízimo a Melquisedeque. A gente tem uma ideia da estatura espiritual desse personagem, que é o primeiro caso dos agêneres bíblicos que nós trazemos aqui para a nossa reflexão. O segundo caso, que nós destacamos, é o caso, é composto por 3 agêneres de uma vez só. Ele está lá nos capítulos 18 e 19 da Gênese mosaica. O Melquisedeque está no capítulo 14, né? Pouco antes. O que acontece? Abraão está em casa, de repente em casa, na sua tenda, vê Jeová, e logo em seguida, depois de ter visto a Jeová, vê 3 enviados de Jeová, que ele logo identifica como sendo anjos, né? Porque apareceram repentinamente na sua tenda. E ele se esmera na hospitalidade àqueles missionários, aqueles enviados, né? Ele convida a lavarem os pés, dentro da tradição hebraica da época, né? Ele pede a esposa lá para fazer pães, ele manda matar um novilho e oferece um banquete para aqueles 3 enviados de Jeová. O capítulo 18 não diz que são anjos, só no capítulo 19 que a gente vai ver, a própria Bíblia diz que são anjos. Eles comem. E aí se tem se quebra, digamos assim, outra tradição equivocada que se criou no nosso meio espírita, quando se diz que espírito materializado não come. Come sim. E esses 3 eram gulosos, inclusive, né? 3 agêneres gulosos, porque eles comem o banquete que Abraão oferece para eles. E depois eles trazem, digamos assim, a comprovação dessa presença, dessa visita, é que eles trazem a profecia do nascimento de Isaac. Nessa época, Abraão já tinha tido Ismael com Agar, né, que era escrava de Sara. Ismael já devia ter 12, 13 anos aproximadamente, era um rapazinho.
E nesse momento aparecem esses 3 enviados de Jeová para trazer a profecia de que a própria Sara, apesar da sua avançada idade, conforme o texto bíblico, a semelhança de Isabel, mais tarde, nos tempos já crísticos, né? Iria ter um filho. E, de fato, um ano depois, nasce Isaac, né? Um filho de sangue, digamos assim, de Abraão e Sara. Dali eles vão para Sodoma, e Abraão os acompanha até determinado trecho do caminho, e quando estão chegando a Sodoma, antes da sua destruição, começa o capítulo 19 da Gênesis mosaica. E aí o texto diz claramente que eram anjos, só que saíram 3 lá da tenda de Abraão e chegam 2 em Sodoma. Então, um ficou pelo caminho, enfim, o texto não é claro a esse respeito, mas, enfim, chegam 2 na casa de Lot, né? Que eram dos justos, digamos assim, lá de Sodoma. E Lot, a semelhança lá de Abraão, com os 3, também convida eles a se hospedar na sua casa, convida a lavar os pés e oferece também um banquete aos 2, naquela noite. E eles recusam na primeira vez, tal, aquela cerimônia, mas depois Lot insiste tanto que eles aceitam a acolhida, a hospitalidade de Lot e ficam na casa dele e aceitam outro banquete. Viu que eu falei que eles eram gulosos? Então, eles aceitam um segundo banquete em 24 horas. E comem, mas chega num determinado momento que a parte da população da cidade queria invadir a casa de Lot para pegar os 2 lá, para avançar em cima dos 2, e eles fazem com que aquela multidão fique cega, fique entorpecida ao ponto de não conseguir invadir a casa de Lot, mas na manhã do dia seguinte ele avisa que a cidade vai ser destruída e que ele saia o mais rapidamente possível com sua família, e vão todos embora, e, enfim. O final dessa história todos conhecem, né? A esposa dele é atingida por resíduos, por chamas lá do vulcão, e vira uma estátua de sal, uma estátua de pó, né? Atingida pelas chamas. Mas, enfim. Então, temos aí outro caso, né? Dessa vez de 3 ou 2 agêneres, em que eles são, digamos assim, gulosos, comem e quebram assim um paradigma importante que se espalhou no nosso meio espírita, de que espírito materializado não come, e nós temos aí eles bem gulosos e com apetite intenso, e eram claramente espíritos materializados, claramente eram agêneres. E temos aí, digamos assim, um segundo caso da Bíblia, que pode ser destacado, digamos assim. O terceiro caso, que também está na Gênese mosaica, já citamos lá Melquisedeque, capítulo 14, depois esses 3 ou 2 nos capítulos 18 e 19. O terceiro caso está no capítulo 32 da Gênese de Moisés. E dessa vez ela está relacionada à vida de Jacó, que é filho de Isaac, né, junto com seu irmão Esaú, os famosos filhos Esaú e Jacó, os filhos de Isaac, portanto netos de Abraão. E depois daquela confusão toda que Jacó aprontou com o irmão, que enganando o pai, pegou os direitos dos primogênitos, né, do irmão, o pai aconselha ele a se afastar da terra natal, ele passa muitos anos fora, muitos anos,
mas em determinado momento ele decide voltar para a sua terra natal e reencontrar o irmão e fazer as pazes com o irmão depois daquela confusão toda. E no capítulo 32 da Gênese de Moisés, especialmente a partir do versículo 22, ele está quase ali na iminência de chegar em casa, de voltar à casa do irmão, voltar à sua terra natal e reencontrar o irmão. E ele atravessa um ribeirão, instala a sua família, acomoda a sua família para o último pernoite antes do encontro com o irmão, e num determinado momento ele fica só. E estando só, lhe aparece um anjo. O texto bíblico não explica a razão, mas em determinado instante ele começa a lutar com aquele anjo, a se agarrar lá, entrar nas vias de fato com aquele anjo. E é uma briga intensa, e aí nos remete àquela questão do corpo do agênere, quando bem formado, quando plenamente constituído, quando tem fluidos suficientes para uma corporificação plena, ele é sólido para valer, ele tem todos os atributos e as características da corporificação humana. Kardec se serviu da palavra aparência, e no sentido de ter toda a aparência da constituição humana, e os próprios espíritos dos evangelistas, nos 4 evangelhos, também se servem fartamente dessa palavra, aparência, mas, na verdade, nós tínhamos que buscar uma outra palavra, né? Uma semelhança completa, para nos servirmos de um termo trazido por Paulo de Tarso, porque vai além da aparência, há uma semelhança, inclusive, na tessitura, na tangibilidade, no peso, porque quando Jacó pega lá o anjo para brigar, o seu oponente tinha todas as características da corporidade humana, né? A tal ponto da luta se estender a noite inteira, quer dizer, foi um conflito prolongado, extenso, e quando está chegando amanhã, está raiando o dia, o anjo reconhece, né, que a parada está dura para ele, porque Jacó também era aguerrido, era forte, né, um homem do campo, um pastor, né, saudável, e para resolver a peleja, ele usa um subterfúgio de botar a mão no quadril de Jacó e lhe provocar ali uma distorção, um prejuízo qualquer na sua coxa, no seu fêmur, que a partir dali ele fica manco. E assim ele resolve a briga, o conflito. Mas diz para Jacó que ele lutou contra Deus, quer dizer, lutou contra o representante de Deus e que venceu. E por isso ele começa a chamá-lo de Israel, né? Como um marco, né, desse conflito com a vontade divina. Então, olha, nós, por esse terceiro caso, sabemos que espírito materializado pode comer, e às vezes pode ter muito bom apetite, e pode ter toda a aparência e toda a estrutura e toda a semelhança das características fisioquímicas e corpóreas e de uma estrutura humana, no sentido bem concreto, né? Não há aqui nenhum símbolo, nenhuma analogia, mas estamos na plena concretude da forma, dessa tangibilidade, dessa consistência, né, a tal ponto de ter um conflito físico, uma luta física, onde os oponentes se equivalem, se rivalizam e com toda a estrutura da característica humana. Então, esse seria o terceiro caso, né, que nós poderíamos trazer dos casos bíblicos citados lá por São Luís para Kardec. Certamente esse homem que que pelejou a noite inteira
com Jacó seria um bom exemplo. Eu destaco aqui num dos slides, vocês podem ver, tem diferentes citações, falam desconhecido, fala alguém, outras que falam homem, porque os próprios estudiosos e tradutores sabem bem que ali era o anjo, e um anjo, um espírito materializado, e procuram na própria questão das palavras traduzir essa distinção de uma pessoa comum, né? Finalmente, o quarto caso que nós temos para trazer é o caso de Tobias, do livro de Tobias, né? De Rafael ou Azarias, que acompanha o jovem Tobias ao longo da sua viagem. Esse livro de Tobias é interessantíssimo, procurem ver, tem na internet, eu coloco o link aí para quem quiser baixar e ver. São 14 capítulos e a história é bastante simples. Tobit, que é o pai de Tobias, ele fica, por uma série de sucessos, ele fica pobre e cego. Cai sobre a vista dele, cai as fezes de pardal, exatamente sobre os olhos dele, ele fica cego. Fica cego, fica pobre, a esposa tem que trabalhar para eles viverem, vão numa situação cada vez mais difícil. E eles têm um filho, um jovem, chamado Tobias. Num determinado momento, eles pedem a Tobias para ir a uma outra cidade para recuperar uma quantia que tinha ficado armazenada com um amigo da família. Uma quantia que seria suficiente para recuperar um pouco a condição de vida da família. E Tobias sai de casa em busca de um guia que pudesse levá-lo, e logo em seguida que sai de casa encontra esse rapaz que se apresenta com o nome de Azarias e que diz que conhece muito bem, conhece a família, conhece o caminho e é contratado como guia. Para resumir a história, ao longo do trajeto, o tal do guia vai ser de extrema valia para o jovem Tobias, porque, primeiro, consegue encaminhar o rapaz para um casamento apesar de todas as peripécias e perigos e percalços que envolvem o casamento com um parente distante, né, com uma parenta distante da família. O casamento mais improvável possível. Não vou contar os detalhes para vocês irem lá e baixarem e verem, mas é uma história que vale a pena. São muitas as peripécias que o guia Azarias salva e ajuda a Tobias a enfrentar, né, para poder conseguir se casar. E depois ainda consegue, ao longo do caminho, até a cura para a cegueira do pai. Então ajuda muito, de extrema valia, digamos assim, para o jovem Tobias. E no final ajuda também a pegar a quantia lá com o depositário, fiel depositário da quantia, trazem para Tobias e sua esposa, né, a quantia que lá tinha ficado. E no final estão todos felizes, porque Tobias recupera a visão, recupera o dinheiro, o Tobit, né? O pai de Tobias recupera a visão, recupera o dinheiro, estão todos felizes para sempre. E quando todos estão felizes, então o Rafael, que na verdade era o anjo, se revela claramente, ostensivamente, para a família e diz: olha, eu sou um anjo do Senhor, enviado do Senhor, e era só na aparência. Então ainda tem isso, quando eu comia era só na aparência. E depois ele instantaneamente desaparece à frente de todos e some, como um espírito materializado faz. Vale lembrar que uma vez Dr. Bezerra se materializou também para aquele médium Mirabelli, lá em São Paulo. E no final também ele sobe assim, se coloca no alto do teto do recinto e some instantaneamente. Então o anjo Rafael, que diz ser um dos 7 anjos sempre presentes diante de Deus,
também faz esse sumiço diante de todos. Então, aqueles dias todos, inclusive com refeições, com tudo, né, que uma viagem longa pode oferecer, eles têm convívio, né? Tobias tem convívio com esse anjo materializado, enfrentam a jornada, enfrentam a viagem toda, e só ao final, quando ele deseja, né, se revelar e se manifestar como tal, então aí sim descobrem que ele era um anjo enviado por Deus e que tinha esse papel. Então, são 4 casos, né, interessantíssimos. Aí vocês poderiam dizer, mas será que tem mais? Tem. Se vocês forem lá no livro Juízes, vocês vão ver também, no capítulo 3, tem um anjo materializado que faz uma palestra para os judeus. Então, uma palestra feita por um espírito materializado lá no capítulo 3 de Juízes. Se avançarem um pouco mais no próprio volume de Juízes, no livro de Juízes, vão encontrar no seu capítulo 15 um outro anjo que aparece primeiro para a mãe de Sansão, depois que aparece para o pai e para a mãe de Sansão simultaneamente, aí não é uma vidência, é um anjo materializado, portanto um agênere, que explica para eles como é que vai ser o nascimento de Sansão, como é que a vida dele vai ser especial, aquela coisa toda, os cuidados, os procedimentos que deviam observar na vida de Sansão, e também é um espírito materializado, é um agênere, é um outro, seria o 6º caso desses que já teríamos aqui na lista dos exemplos de agêneres da Bíblia, citados por São Luís para Kardec, né? Mas, meus amigos, certamente o caso mais importante, o agênere mais importante de todos os tempos, o caso de corporificação diferenciada, que não é exatamente uma materialização espírita, porque na verdade nós sabemos que é uma corporificação assemelhada à humana, né? A forma assemelhada à humana, mas feita em adaptação àquilo que acontece nos planetas superiores, nos planetas mais espiritualizados, tendo Maria de fato como mãe, mas mãe no sentido de médium, tendo contribuído com o seu ectoplasma como parte do material de que serviu Jesus para a sua corporificação, né? Nesse sentido, temos como caso máximo a figura do Cristo, né? E parece que ele quis mesmo provar que a gênero, o espírito materializado, ou que ele, na sua passagem pela Terra, teve também toda a estrutura que nós vimos nesses outros casos, porque está lá no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 24, versículos 36 a 43, ele aparece a portas fechadas para os apóstolos e manda eles tocarem, né, no seu corpo para ver que espírito não tem corpo, osso e carne, como ele tem, como ele está ali apresentando para eles. Em outro momento manda lá Tomé também futucar nas suas feridas para ver a concretude das suas chagas, né? E come, pede lá peixe, pede mel e come na frente deles para dar prova da sua corporeidade plena, mais uma vez repetindo aquilo que ele fez a vida inteira, comendo como fez, como disse também o anjo Rafael lá para Tobias e Tobit, né? Olha, eu comia na aparência, mas repetindo o gesto para dar fé aos apóstolos e credibilidade à sua presença, né? Então, olha, eu acho que a essa altura vocês já têm material muito bom, um ponto de partida para essa pesquisa que pode e deve continuar de outros casos na Bíblia, né? De outras materializações, de outros agêneres, porque, conforme dizia o Dr. Bezerra, tudo que nós pudermos estudar das Escrituras Sagradas sempre será bom, sempre será de bom proveito para nós todos. Todas as palavras, todos os ensinos têm muito a nos ensinar, tá bom?
Olha, um abraço carinhoso, saudoso a todos que nos ouvem, um abraço apertado ao nosso Felipe Salomão e todos os amigos de Franca, um abraço apertado ao nosso querido Maurício, a toda a família Ibis e a todos os que cultivam a paz, a fraternidade, o amor e que levam a paz, fraternidade e amor ao longo das suas vidas. Um abraço, tudo de bom.